Bom, gente, nós estamos no nosso último culto do ano. E esse é um momento que a gente começa a fazer algumas reflexões, certo? A gente começa a olhar para o ano que passou, começa a refletir sobre algumas coisas. A gente começa a olhar para o próximo ano que vem e começa, talvez, a pensar em algumas metas. Eu não sei se você é essa pessoa que faz metas para o próximo ano ou não. Tem gente que não, está tranquilo, eu tenho alguns objetivos, se conseguir beleza, se não conseguir, está valendo. Eu não sou essa pessoa das metas, mas no início do ano passado, no fim do ano passado, 2022, e no início de 2023, eu decidi abrir um bloquinho no celular e eu comecei a fazer algumas metas que eu gostaria de alcançar esse ano, algo bem específico em algumas áreas. E eu queria ser bem vulnerável aqui e compartilhar com vocês algumas dessas metas, algumas felizes e outras nem tanto assim. Por exemplo, uma das metas que eu coloquei foi que esse ano, em 2023, e essa é padrão, eu iria treinar 240 dias. Né? Quem está com meta de entrar na academia, né, esse ano, academia em janeiro lota, mas eu tinha essa meta e eu achei que eu estava assim, cara, voando. E aí, semana passada eu fui contar os dias que eu treinei. E eu falhei miseravelmente. Eu treinei 180 dias dos meus 240. Aí eu comecei a dar algumas desculpas. 50 dias é só final de semana, mais feriado, mais os dias que eu viajei. Mas a questão é que eu não alcancei essa meta. Essa não é uma meta que eu vou repetir esse ano. Eu vou diminuir alguns dias. Uma outra meta que eu falei miseravelmente foi que eu cheguei no início do ano e falei, esse ano eu vou ler mais. Eu vou ler um livro por mês. Alguém chuta quantos livros eu consegui ler esse ano? Eu li 4,5 livros. Faltou terminar ainda. Eu vou terminar. Mas como eu já tinha feito isso há alguns anos da minha vida, eu tinha conseguido ler um livro por mês, eu falei, não, eu vou conseguir. Não consegui, ok? A outra coisa que eu coloquei como meta é que eu iria ler a Bíblia o ano todo, e esse eu consegui. A galera que estava no grupo aí com a gente teve essa meta, a gente conseguiu concluir. Agora tem o grupo da Escola do Discípulo, eu já estou nele, porque ano que vem eu vou ler de novo a Bíblia. E é maravilhoso ler a Bíblia toda. Uma outra meta que eu tinha, que eu coloquei lá no início do ano, foi que o Flow virasse uma rede. E pela graça de Deus, e inesperavelmente, assim, não esperava, 2 meses depois, em fevereiro, no final de fevereiro, o Flow virou uma rede. Isso foi maravilhoso pra gente. Uma outra meta que eu coloquei, não foi uma meta assim específica, mas eu cheguei e falei assim, esse ano de 2023, eu vou fazer devocional todo dia. Eu vou mergulhar na presença de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar. E olha, foi triste isso pra mim. Foi triste. Porque eu me lembro poucas vezes que eu fiz devocional não obrigatório. O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós que preparamos o sermão aqui, ou damos aulas na Escola do Discípulo, ou vamos pregar em outros lugares, a gente acaba tendo que fazer devocional porque tem relação com a palavra que a gente está preparando. Mas se eu me lembro do ano que passou, poucas vezes foram um dia que eu não tinha nada para preparar, em que eu sentei na mesa e eu pensei e falei, eu vou ter um momento com Deus agora. Sem obrigação, sem compromisso de preparar algo, eu vou sentar e me deleitar na presença de Deus. Poucos foram as vezes do ano que eu consegui fazer isso, e isso é muito triste. Mas foi uma realidade. E nesse ano, mais uma vez, eu estava refletindo sobre isso, eu falei, Deus, eu não quero repetir isso ano que vem. Nesse ano de 2024, eu realmente quero fazer isso, não só porque eu sou um líder, mas porque isso faz parte de quem eu tenho que ser, por eu ser cristão. Não tem a ver com minha posição, o meu status, mas se eu não tivesse nada disso, eu ainda assim gostaria de ter uma vida devocional, de oração, onde eu pudesse entregar os meus dias para o Senhor. Normalmente, nós cristãos fazemos metas parecidas com essa, sim ou não? E aí eu vou fazer uma pergunta e eu quero convidar você a ser vulnerável junto comigo. Quem aqui fez a mesma meta de ano 2023, de se entregar em Deus, e foi triste e não conseguiu fazer isso? Eu acho que tem mais do que isso, mas vamos deixar assim. O que eu quero dizer é que você não está sozinho nisso. Você não está sozinho.
Então nós fazemos metas como essa, né? Esse ano 2024 eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou orar mais, eu vou ter mais momentos de devocional, eu vou me entregar mais para Deus. Só que, de verdade, quantos de nós conseguimos fazer isso? Nós tivemos algumas mãos corajosas levantadas aqui, a gente sabe que a maioria daquilo que a gente quer fazer a gente não faz. O pior é que a gente sabe que a gente tem que fazer, certo? Nós sabemos, mas nós ainda assim não fazemos. E eu fiquei pensando e falando, Deus, por que a gente sabe o que a gente deve fazer e mesmo assim a gente não faz? E eu, no momento de oração, desses momentos devocionais agora, nessas últimas semanas, eu fiquei orando e Deus, Ele falou algo ao meu coração. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. É algo muito pessoal, mas eu creio que Deus vai falar com a gente hoje aqui, amém? É que o motivo de nós não fazermos e não nos comportarmos como deveríamos é porque nós nos esquecemos. Não nos esquecemos de fazer aquilo, porque quando eu boto a cabeça no meu travesseiro de noite, eu sempre lembro que eu não fiz devocional aquele dia, ou que eu não orei. Mas eu me esqueço do porquê fazer aquilo, do porquê nós fazemos isso. E eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui algumas vezes, mas você sabe que refrigerante faz mal, certo? Sim? Mas continuamos bebendo, sim? Não? Mas muitos de nós continuamos bebendo refrigerante mesmo sabendo que faz mal. Sabe por quê? Porque na hora que alguém chega numa mesa com uma coca gelada, trincando, naquela garrafa de vidro, naquele ponto onde ela não chegou a congelar, mas está quase congelando, sabe? Que quando ele põe a garrafa chega a suar e fazer aquele gelinho assim. E ele abre aquela garrafa e põe o nosso copo e está tão gelada nesse calor que o copo sua e você vê as bolhas estourando. E nem precisa de gelo, porque ela está mais gelada que o próprio gelo. Quando você pega um copo como esse e coloca na sua boca, você não pensa que ali tem ácido fosfórico, xarope de milho e potássio, no qual pode me proporcionar diabetes no futuro, enfraquecimento dos ossos, pedra nos rins, pressão alta e possivelmente câncer. Quando você bebe refrigerante, você não pensa nisso. Sim ou não? Porque se toda vez que você pegasse um copo de refrigerante e você falasse, provavelmente eu vou ter câncer, você talvez não beberia. Sim ou não? Então, o que acontece, nós sabemos o que nós temos que fazer ou o que nós não devemos fazer. Mas por nós não nos lembrarmos, a gente esquece do porquê a gente faz aquilo. Então, tudo está relacionado com aquilo que nós lembramos. Aquilo que nós recordamos. É por isso que o tema da palavra hoje se chama amnésia. Porque a amnésia é a perda total ou parcial da capacidade de recordar experiências ou acontecimentos que ocorreram. Então, quando nós acordamos e vamos viver a nossa vida, é como se a gente tomasse uma pílula de amnésia. Porque a correria do dia e o próprio inimigo e o diabo fala coisas sobre nós que a gente começa a se esquecer de quem nós somos. Nós começamos a não recordar aquilo que nós éramos e o que Cristo fez para nós sermos essa nova pessoa. Então, quando eu me esqueço disso, eu me esqueço do porquê eu devo fazer algumas coisas. Eu não tenho a motivação ou o impulso necessário de orar, de fazer o devocional. Porque eu começo a não recordar quem eu era e quem eu sou hoje. É como se fosse uma pessoa que tem muito dinheiro, muito rica, mas ela vive como um pobre porque ela não tem noção da riqueza que ela tem. Ou como um pecador. Eu vivo como um pecador, sem me recordar que eu fui salvo, que eu fui resgatado. E o que nós precisamos fazer? Porque a gente está diante de um problema que faz parte do nosso dia a dia. E todos os dias nós vamos lidar com esse problema. O que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos sem Cristo e de quem nós somos hoje. E quando nós nos lembrarmos disso, nós vamos entender o porquê nós devemos estar com Ele. E hoje, você vai abrir a palavra em Efésios 2, do versículo 1.
E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, você pode deixar a Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler texto a texto. Porque esse capítulo e esses versículos, do versículo 1 ao 10, eles falam exatamente quem você era, quem você é e o objetivo que Deus quer fazer através da sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte, a partir do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ler. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, quando a gente começa a ler no versículo 1 aqui, a primeira coisa que a gente se depara, o que Paulo está nos comunicando, é que eu e você estávamos no estado de morte. Ok? Amém, gente? Eu e você éramos pessoas mortas. E eu não sei se você já esteve num funeral. É um momento sempre muito triste, quando nós olhamos e nos deparamos com aquela pessoa que faleceu e morreu, e ela está diante ali do caixão, e ela está morta. Nós sabemos que ela não consegue fazer nada ali. Ela não consegue se mexer, ela não consegue se movimentar, ela não consegue sentir, ela não consegue escutar, ela não consegue ver, ela não consegue falar, ela não consegue ouvir nada. Então, quando eu e você estávamos nesse estado, nós éramos essas pessoas que não conseguimos fazer nada. Eu e você não conseguimos sentir, não conseguimos ver, não conseguimos falar, não conseguimos nos movimentar, a gente não tinha controle de nada, a gente era literalmente como um peso morto, como pessoas mortas, que não tinham como fazer nada. E o pior disso é que o motivo de eu e você estarmos mortos era por causa do nosso próprio pecado. Então não foi algo que nos alcançou. Eu estou morto por causa do meu próprio pecado. Então a culpa de eu estar morto é minha e somente minha. Então, eu sou essa pessoa e ele continua falando que nós éramos exatamente como todo o resto do mundo. Como todo mundo que está morto, nós éramos exatamente como essa pessoa. E ele usa uma palavra que era nos quais, no versículo 2, nos quais costumavam viver. O que ele está dizendo aqui é que o nosso comportamento, aquilo que a gente fazia, era de pessoas mortas. Ou seja, o estado de eu estar morto, Deus está literalmente até me desfazendo como alguém que está apodrecendo como morto. Por eu estar assim, o meu comportamento, aquilo que eu faço, refletia o meu estado. Então tudo que eu pensasse, tudo que eu planejasse, tudo que eu desejasse, tinha relação com o fato de eu estar morto. Então você imagina que uma pessoa que está morta, e obviamente aqui ele não está falando literalmente morto, porque senão a gente nem conseguiria pensar e desejar nada, mas vocês podem imaginar que uma pessoa que está morta, ela tem um comportamento que é um comportamento assim terrível. Já teve aquela expressão de alguém falar algo tão terrível, tão absurdo, que você vira para a pessoa e fala, meu Deus, morreu por dentro? Porque a pessoa fala algo tão desesperador que você fala assim, essa pessoa não está bem. Então, esse estado de morte fazia com que a gente tivesse determinados comportamentos, determinadas ações. E isso é muito interessante porque quando nós falamos de cristianismo, nós não estamos falando sobre mudar o seu comportamento, sobre o que você deve ou não deve fazer, porque não tem relação com o comportamento, tem relação com o seu estado. Por você estar morto, você se comporta. Então não adianta mudar o comportamento se eu não mudo o estado que eu estou. Porque eu vou tentar o tempo todo fazer o que é certo, mas como eu estou morto, eu só consigo produzir morte. Eu só consigo fazer aquilo que é ruim, porque eu não consigo ir contra a natureza que eu estou, porque eu estou literalmente sem nenhuma possibilidade de me tirar dessa situação. Então é algo automático. Amém? Então aqui ele está falando sobre como eu e você estávamos. E ele continua no versículo 2, debaixo, no meio do versículo 2 para baixo, debaixo da obediência
do comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então aqui ele vai falando de uma outra situação que eu e você estávamos. Já não bastava a gente estar morto, se comportando como alguém que era morto. Agora a nossa vida é controlada literalmente pelo diabo. É isso que ele está falando. Ele está falando, existem poderes espirituais, que é o inferno, que são os demônios, que é o diabo, que é Satanás. Ele tem o controle da sua vida. É como se fosse esse joystick de controle, sabe? É como se a sua vida fosse controlada por um joystick e o joystick não está na sua mão. Ele está na mão do diabo e ele está controlando a sua vida e tudo que você faz e pensa. Então, esse era o nosso momento que estávamos mortos, sendo controlados pelo diabo. E aqui ele fala sobre aqueles que vivem debaixo da desobediência. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu e você estávamos mortos, nós não conseguíamos nos comportar como alguém que obedece a Deus. Então, se a gente não obedece à lei de Deus, a gente está em desobediência. Então, nós somos esses filhos da desobediência. E aqui diz que os filhos da desobediência são controlados pelo diabo. Então, nós estamos vivendo essa vida. E é impossível nós mudarmos esse estado que nós estávamos. Lembra que eu falei que o morto não consegue nem se mexer? Não tem força para nada? Não sente nada? Então, eu não consigo me salvar porque eu estou completamente morto. Eu não consigo me tirar desse estado e me levar para algum ambiente onde eu possa ter um mínimo de vida e salvação, porque eu não consigo me mover. Eu não tenho força para me tirar. E aqui, só um parênteses, fala que o diabo ele atua sobre os filhos que são da desobediência. Isso quer dizer que se eu e você somos pessoas que nasceram de novo, temos o Espírito Santo de Deus, e eu quero falar isso com muita propriedade, o diabo não tem poder de tocar na sua vida. Amém? Você já tem o Espírito Santo de Deus, o sangue de Cristo está sobre você, então não há possibilidade do inferno poder encostar em você. Porque aqui ele fala que ele atua sobre aqueles que são filhos da desobediência. Só que a gente vai ver isso mais lá para frente, mas eu e você nascemos de novo. Nós estamos agora debaixo da lei de Deus, da lei da graça dele, e nós desejamos obedecer a ele. Então não há possibilidade do inferno levantar a mão contra você, mas não impede do diabo mentir para você e fazer você se esquecer de quem você é. Não impede do diabo usar pessoas que estão nesse estado de morte e o controle da vida dela está nas mãos do inimigo, de serem usadas para te atacar, para te ferir e para te enganar. Isso não impede. Mas não tem poder do inimigo sobre a sua vida, amém? Porque quando ele vem sobre nós, tentando mentir, nos enganar, seja usando outras pessoas ou usando setas sobre a nossa mente, nós precisamos nos levantar e assim como Jesus falar, olha, está escrito. Eu não sou essa pessoa que você diz que eu sou. Eu não sou isso que você está colocando na minha mente. Eu não sou essa situação que eu agi assim. Então eu me levanto porque está escrito de que eu fui resgatado pelo Senhor, alcançado por Ele. O seu sangue dele está sobre mim. Então aquilo que você está falando sobre mim é mentira. Então nós éramos essas pessoas zumbis, como se fosse zumbi, mortos-vivos andando pela terra, nos comportando como zumbi e tendo a nossa mente controlada pelo inferno. Então esse é um poder que estava externo a nós. Então existia esse poder agindo sobre nós. E lá no versículo 3, Paulo continua e ele começa a falar de algo que estava dentro de nós. No versículo 3 ele fala, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Então ele começa esse versículo falando, olha só, não adianta você achar que você tem algo de especial, porque você é igual a todo mundo. Está todo mundo no mesmo saco, no mesmo barco, todo mundo morto, sendo controlado pelo inferno. E ele continua aqui, a gente descobre que a nossa vida não tem só um controle. A gente descobriu que tem um controle e está na mão do diabo, só que a gente descobre que a nossa vida tem um outro controle, só que está nas mãos dos nossos desejos. Então imagina você morto, que não tem opção nenhuma, que não consegue fazer nada, e a sua vida está sendo controlada ou pelo inferno ou pelos seus desejos. Imagina como que vai ser o seu comportamento, ou como seria o seu comportamento. Então, todas as decisões que nós tomávamos,
eram decisões baseadas simplesmente no meu eu. É como se o controle da sua vida estivesse numa mão de uma criança de 2 anos, que não sabe tocar nos botões e começa a apertar tudo assim. E você tem esse comportamento. E aí nós ficamos surpresos ainda com notícias que passam nos jornais ou aparecem nas redes sociais de atrocidades. Não quer dizer que essas notícias não devem nos chocar, elas chocam sim. Mas não deveria ser surpresa para nós o caminho que a humanidade está levando. Por exemplo, notícias onde o pai vai e mata a mãe e mata a filha porque ele ficou com ciúme. Porque é assim que nós éramos. É tipo assim, eu sinto raiva, eu não penso sobre isso, eu só vou lá e bato. Eu sinto ira, eu não penso sobre isso, eu só vou lá e mato. Eu sinto desejo, eu não penso sobre isso, eu só vou lá e estupro. Porque a minha vida está sendo controlada pelos meus desejos, eu não tenho opção. E aí, existe uma mentira que nos contam de que se você virar evangélico, você vai perder a sua liberdade. Não, eu não era liberto antes, porque eu não conseguia controlar a minha vida. Eu era escravo dos meus desejos ou escravo do inferno. Essas eram as minhas opções. Que decisão você quer tomar? Uma decisão que o diabo quer que você faça ou que os seus desejos quer que você faça? Você não tinha opção. Então, quando eu sou alcançado por Cristo, aí eu sou liberto disso. E aí os controles da minha vida vão para a mão daquele que me salvou e quer o melhor para mim. Eu continuo escravo, só que agora eu sou escravo de Cristo. Eu fui liberto dos meus desejos, eu fui liberto do inferno. E agora o controle da minha mão está naquele que é soberano e planeja o melhor para mim. Então, quando nós estamos nessa situação, não é uma opção sair dela. Você não consegue, nós não conseguimos. É como se a gente tentasse se reavivar, mas estando morto. Imagina, alguém que está morto pega o desfibrilador, aquele do choque que aparece em filme, e tenta se dar. Ele não consegue. Ele não consegue nem erguer o braço, ele não consegue nem raciocinar que ele precisa disso. E ele continua, e para, assim, já está ruim, né? Sim ou não? E ele continua, e no final do versículo ele fala assim: éramos por natureza merecedores da ira de Deus. O que ele está dizendo aqui, esse merecedores por natureza, é que o seu direito de nascimento, no momento em que você nasceu, é a ira de Deus, a punição de Deus. É como se chegasse para você e falava: bem-vindo ao mundo, parabéns, toma aqui o pacote da ira de Deus, boa sorte, Deus abençoe. Você nasceu, você recebeu um nome, um tapa no seu bumbum do médico e um pacote da ira de Deus. Boa sorte, Deus abençoe, e viva essa vida debaixo da punição de Deus. Então, esse merecedores por natureza é que existe uma herança para mim e para você. E essa herança se chama punição de Deus. A ira de Deus. E não é algo opcional, ok? Por quê? Porque você nasceu, você recebe isso. Você não tem como, não, eu recuso isso. Não, é impossível. Não tem aquela expressão, o pessoal fala, esse aí só nascendo de novo? Não tem? Normalmente tem relação com a beleza da pessoa, né? Isso aí só nascendo de novo. Mas a ideia do Evangelho não é te consertar. Porque a notícia que o Evangelho nos dá em primeira parte é que você veio estragado de fábrica. Ok? Você nasceu estragado, você nasceu quebrado. Então não dá para te consertar, só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Então aquela expressão, esse aí só nascendo de novo, você tem que olhar para o seu coração e falar, esse aqui só nascendo de novo. Porque eu nasci, eu sou controlado pelo diabo, pelos meus desejos e ainda de brinde eu recebo a ira de Deus. Como que eu mudo isso? Só nascendo de novo. Enquanto que no nascimento natural, eu recebo a ira de Deus, quando eu nasço de novo na família de Deus, eu recebo a paternidade do Pai como presente. Então as coisas começam a mudar quando eu entendo, né, que Deus começa a falar assim, que as pessoas falam sobre Deus assim, mas Deus é irado, por que Deus é irado? Se Ele é amor, é justamente por Deus ser amor que Ele é irado. Olha um exemplo, nós amamos as crianças, amém? Então quando nós ouvimos notícia sobre pedofilia, nós devemos nos encher de ira e orar para que a justiça aconteça. Nós amamos as mulheres, amém? Então quando nós ouvimos notícia de estupro ou de feminicídio, nós devemos nos irar com isso e orar para que a justiça seja feita. Quando Deus, cheio de amor, vê que algo está separando você dele, Ele se enche de ira, porque o que Ele mais deseja é estar contigo. Esse é o amor do Pai. É por isso que Deus é ira também, e é irado, porque Ele não quer ficar longe da criação dele, que somos nós.
Então, nessa primeira parte, nós estamos vendo o nível do poder de Deus e o que Ele fez sobre a nossa vida. E é assim que nós deveríamos estar. De onde Ele nos tirou. Essa é a gravidade da nossa situação. E essa é a primeira parte do que nós precisamos nos lembrar. Essa é a primeira parte que tem que trazer desespero do meu coração e falar assim: eu era para ser essa pessoa, mas eu não sou. Por eu não ser isso, eu tenho que buscar aquele que me tirou desse local, que me tirou dessa situação. Às vezes isso aqui é meio nublado para a gente, porque ninguém nunca viveu essa realidade de fato, ok? Existe a graça de Deus sobre as pessoas, mesmo aquelas que não são cristãs. Então ninguém nunca viveu essa realidade para entender. Mas a gente às vezes ouve aqueles testemunhos de pessoas que tiveram uma vida louca e do dia para a noite mudaram e se entregaram para Jesus, só que eles começaram a ficar loucos por Deus. Essas pessoas viveram uma parcela disso e normalmente são aquelas pessoas que se entregam completamente para Deus, que viram missionários, que viram pastores, enfim. Mas é difícil a gente entender um pouco isso porque ninguém nunca viu essa realidade de fato. Mas quando nós lemos isso e a gente vai fazer uma oração no final que a gente pede isso, nós devemos olhar para isso e falar: Deus, que eu tenha consciência disso, de quem eu deveria ser sem o Senhor, para que eu entenda a importância de eu estar com o Senhor. E nós continuamos no versículo 4. E o versículo 4 ao versículo 6, ele inicia exatamente de uma forma que nos traz uma esperança, que ele nos conta como nós estávamos, a situação que a gente estava. E ele inicia no versículo 4 assim: mas Deus. Você e eu estávamos mortos, mas Deus. Você e eu tínhamos o controle da nossa vida nas mãos do diabo e nas mãos dos nossos desejos, mas Deus. Você e eu éramos essas pessoas que por natureza tínhamos que receber a ira de Deus, mas Deus. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. A única forma de eu e você sairmos dessa situação que Ele falou até o versículo 3, era se alguém nos tirasse dali. Porque eu, como morto, eu não poderia me levantar sozinho da sepultura. Alguém tinha que vir com a sua mão poderosa e nos tirar. E é muito interessante porque se você namora, se você é casado, normalmente nós amamos pessoas, até amigos, familiares, por causa das qualidades que essa pessoa tem. Certo? Tipo, eu amo essa pessoa porque ela tem qualidades, porque ela tem coisas que eu admiro, porque ela tem coisas que me conquistaram. Só que quando nós olhamos para a relação Deus-homem, Deus olha para a gente e vê a gente morto, em pecado, sem nenhum tipo de qualidade, sem nada bom, e mesmo assim Ele decidiu nos amar. Porque o amor de Deus não está baseado no relacionamento dEle, o amor de Deus está baseado nele mesmo. O amor de Deus que nos amou antes de nós sermos essa pessoa viva, com a capacidade de fazer o bem, Deus, por causa do amor dEle, por causa da rica misericórdia dEle, Ele decidiu nos alcançar, Ele nos tirou da sepultura. E por que que Ele fez isso? Por quê? A resposta é: não sei. Eu só sei que antes eu era cego e hoje eu vejo. Eu só sei que antes eu era surdo e hoje eu escuto. Eu só sei que antes eu não falava e hoje eu falo. Eu só sei que antes eu não sentia e hoje eu sinto. Eu sei que antes eu era escravo e hoje eu sou livre. Eu só sei disso. Eu só sei que Deus, pela sua graça e misericórdia, derramou a ira que era de direito nosso sobre Jesus, para que Ele pudesse ter um relacionamento, nos tirasse desse ambiente de sepultura e de morte, onde nós éramos controlados pelos nossos desejos. Então a diferença entre mim e você que fomos alcançados por Cristo, diante das outras pessoas que ainda estão nesse estado de morte, é que não tem diferença. Porque nós não fizemos nada para estar onde nós estamos agora. Não fizemos nada que merecesse com que Deus nos tirasse desse local. Mas Deus mesmo assim, em amor e rica misericórdia, nos alcançou.
E só sair da sepultura e ser vivo novamente não foi suficiente para Deus. Ele fez isso sobre nós. E quando nós olhamos para esse texto, no versículo 4 ao versículo 6, nós vemos que todos os verbos, eles estão no passado. Ou seja, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos fez assentar. Por quê? Porque no dia em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e você foi alcançado por Ele, nesse dia, isso já foi derramado sobre a sua vida. Então, eu estava morto, mas não estou mais. Isso tudo está baseado na morte, na ressurreição de Cristo. E aí, Ele além de fazer isso tudo por nós, nos ressuscitar, não derramar sua ira, Ele fez com que a gente se assentasse ao lado de Jesus Cristo nas regiões celestiais. Olha, eu poderia tentar explicar isso da melhor maneira possível, ainda assim eu não conseguiria explicar. De alguma maneira, quando Cristo ressuscitou e Ele foi colocado à direita de Deus, acima de todo domínio, de alguma forma, que eu não consigo te explicar como, no dia que você foi alcançado por Ele, você participou dessa vitória dEle, e você foi colocado no mesmo local de Cristo, à direita de Deus, acima de tudo, não por algo que você fez, mas simplesmente porque Jesus nos ressuscitou e nos colocou ao lado dEle. Então, esse momento que nós estamos, nós continuamos lendo no versículo 6, nós lemos: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Então, sabe aquele poder maligno do inferno que controlava a sua vida? E quando nós lemos Filipenses 2, nós descobrimos que Jesus está acima de todo domínio e potestade. Eu e você estamos com Ele. Então, todo aquele domínio do inferno que havia sobre a sua vida está debaixo dos seus pés. Como diria a velha música pentecostal: debaixo dos meus pés. Alguém pegou? Não? A galera mais antiga sim, a mais nova talvez não. Não perderam nada, mas essa parte é boa. Então, isso é uma verdade. Isso é uma verdade que nós precisamos nos lembrar de quando o inimigo vier sobre nós, a gente tem que olhar para ele e falar: opa, aqui não. Eu estou com Jesus, você está debaixo de Jesus, do pé dele, você está debaixo do meu pé também. Não por algo que eu faço, ok? Por algo que Jesus fez, mas não tem poder seu sobre a minha vida. Então, gente, acabou medo de expulsar demônio aqui, amém? Hora que vai aparecer para Deus trabalhar você para expulsar, hein? Vai. Então, é normal que a gente tenha medo de momentos como esse, onde aparece alguma pessoa possessa e tal, mas diante dessa palavra, nós precisamos nos lembrar e falar: opa, aqui não. Aí você pode pensar: eu sou pecador, sou imperfeito, sou, mas eu fui ressuscitado com Cristo. Eu estava morto e hoje eu vivo. O controle que estava na mão do inferno agora está nas mãos de Deus. Então, se vier alguém nessa situação assim, difícil, você vai falar: olha, eu não sei o que vai rolar, mas eu sei que diante de mim isso já está derrotado. Não tem poder, eu estou acima disso com Jesus. Eu estou dominando com Ele. Então, esse é o momento que nós nos lembramos de quem nós somos hoje. Nós vimos na primeira parte que nós nos lembramos de quem nós éramos. Depois agora vemos nessa parte de nos lembrar de quem nós somos hoje. E aí, eu te pergunto, imagina você poder se encontrar com aquela pessoa que você é muito fã, sabe? Aquela pessoa que você é muito, muito fã, que você nunca imaginaria na sua vida encontrar com essa pessoa. Você gostaria de se encontrar com ela? Tirar foto? Pedir autógrafo? Não é pecado não. Agora, se eu digo para você e falar assim: olha, todo dia você pode se encontrar com aquele que mudou a sua história e mudou seu estado de morte para a vida, que tirou a ira dele sobre a sua vida, que te salvou e te resgatou, e agora planeja algo maravilhoso para você, que participa, que fez você participar da vitória de Cristo naquela cruz e te coloca sentado ao lado dele. Imagina você poder se encontrar com ele todos os dias. Então, quando eu me lembro de quem eu era e de quem eu sou, eu entendo do porquê que tem que ter um desejo no meu coração de encontrar Deus todos os dias da minha vida. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, para eu orar, para eu jejuar, para eu fazer o meu devocional.
E agora no versículo 7 ao versículo 10, nós vamos ler e finalizar vendo qual que é o objetivo disso tudo. Por que Jesus e Deus fez isso comigo? Por que Ele me tirou desse estado e me colocou nesse estado novo que eu estou agora, de novo nascimento? No versículo 7 ele começa a dizer assim: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então o objetivo de nós estarmos nesse novo estado de vida é, quando nós lemos o versículo 7, ele começa a falar para que Deus poderá apontar-nos como exemplo. É quando chegar no futuro e as pessoas irem diante de Deus e falar: nossa Deus, mas nós nunca vimos a sua graça, nós nunca vimos o seu amor, o Senhor nunca se revelou para nós. Deus, Ele vai virar para a sua igreja e vai apontar e falar: aqui está o exemplo da minha graça, aqui está o exemplo do meu amor. Vocês não podem me cobrar isso, porque eu derramei sim a minha graça e o meu amor sobre aqueles que gostariam, queriam e aqueles que eu escolhi. Então Deus vai olhar para nós e nós como igreja vamos ser o exemplo para toda a humanidade de que existe sim um Deus de amor e um Deus de graça. Esse é o primeiro ponto desse objetivo de por que nós estamos onde estamos. E aí ele continua falando, e ele fala a famosa passagem que provavelmente você já ouviu várias vezes, que é a salvação. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. É como se Paulo, enquanto ele está escrevendo, ele talvez esteja pensando: olha, eu acho que aqui pode ser que a galera comece a se achar demais, eu vou retomar um pensamento para eles baixarem a bola um pouco. No sentido de que, nossa, eu sou tudo isso, eu estou sentado como Jesus nas regiões celestiais, eu tenho poder. Ele volta e retoma: olha, não viaja, porque se você tem algo hoje, não foi por algo que você fez, porque você estava morto, você não tinha o poder, foi pela morte de Cristo e a ressurreição dele, custou caro. Então não tem relação com aquilo que você faz, isso não vem de vocês, é uma dádiva do próprio Deus, do amor dele, da rica misericórdia dele sobre nós. Nós éramos zumbis, mortos, e ele nos alcançou. E isso é muito interessante porque a graça de Deus, ela não é só algo assim extraordinário, mas ela é algo inexplicável. Você consegue explicar um juiz que chega pro maior bandido, criminoso do mundo, que matou milhares de pessoas, e solta ele do nada? Além de soltar ele, coloca ele numa mansão com dinheiro para ele viver como milionário para o resto da vida? Dá para explicar isso? Sim ou não? Não, porque não é isso que ele merecia. Mas foi exatamente isso que Deus fez com a gente, só que muito melhor. Então a graça de Deus não é só algo extraordinário, mas como a gente não consegue explicar. Eu não consigo dizer para você: o que Deus tem? Que amor é esse de Deus? Que Ele olhou para nós e nos deu exatamente o que a gente não merecia, que era receber a ira de Deus. Ele nos deu vida e além disso nos colocou sentado com Cristo, e além disso vai nos colocar eternamente ao lado dele, cheio de amor e graça. Porque essa graça de Deus, ela não é só algo para agora, mas ela será eternamente sobre nós. A graça de Deus não cessará sobre a nossa vida. E no versículo 10, e a gente finaliza o texto, e eu queria que você prestasse muita atenção agora nesse versículo, que diz: pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Em algumas versões diz: planejou para nós praticarmos. É estranho porque o versículo começa falando: pois somos obra-prima de Deus. E se eu e você nos lembramos do que é uma obra-prima, normalmente é aquele artista que tem várias obras, esculturas, quadros, e uma é especial. Uma é algo sensacional, é algo incrível, que todo mundo olha e fala: meu Deus, isso aqui é uma obra-prima. Então o que o texto está nos falando é que eu e você somos essa peça da criação de Deus, que somos a obra-prima
de Deus. Nós somos o ponto alto, o ápice da criação de Deus. Mas por que ele está falando isso? E eu e você sabemos muito bem, quando nós olhamos para o nosso coraçãozinho, o quão imperfeito nós somos. Se alguém é casado, sabe que a esposa, eu vi um texto esses dias, estar casado é você estar casado com o maior crítico que sabe tudo sobre você. Então a minha esposa sabe os podres e as coisas boas sobre mim, e eu sei dela. Como que nós podemos olhar para um texto desse e acreditar que eu e você somos a obra-prima, a coisa mais incrível que Deus criou? Como que a gente acredita nisso? Porque nós sabemos que o que Deus está nos comunicando aqui não é no seu estado hoje. Ele está nos comunicando porque Ele olha hoje para o Gui e Ele sabe que quando Jesus voltar, o Gui será glorificado e será como uma pessoa como Cristo é. Então Ele olha para o Gui hoje e fala: Gui, você é minha obra-prima, porque eu sei onde você vai estar. Eu sei como você vai se tornar. Eu sei a forma que você está sendo moldado dia após dia e quem você vai ser. Você vai ser como meu filho Jesus, por isso você é obra-prima minha. Eu sei onde você vai chegar. Então quando o versículo fala, nós somos obra-prima de Deus, não é para eu me achar e falar, cara, eu sou o auge da criação. É para eu entender que aquilo que Cristo fez e custou caro, está me moldando dia após dia para me parecer com Ele. Porque esse é o meu objetivo. Eu fui tirado desse ambiente de morte, colocado no ambiente de vida, e hoje Deus controla a minha vida, porque o meu objetivo é me parecer com Cristo. E isso só é possível porque nós fomos feitos, recriados com Cristo, mortos e ressuscitados, ou seja, eu e você temos esse novo nascimento, essa nova criatura. E quando ele continua o versículo, ele fala assim, olha, para você viver com as obras que de antemão ele planejou para nós. Você lembra aquela palavra que fala lá no versículo 2, sobre o comportamento daqueles que eram mortos? Agora ele retoma essa palavra e fala, agora, você que está nesse novo estado, você tem um novo comportamento. E esse novo comportamento que você vai fazer e viver a sua vida é exatamente o que Deus planejou antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, Deus pensava sobre nós. Ele pensava assim, olha, o Rafa vai viver uma vida assim. Uma vida maravilhosa, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de vida abundante. Mas essa vida que eu planejo para o Rafa, ela só vai ser possível se eu conseguir alcançar ele e resgatar ele da morte e botar ele nesse caminho de vida. Como é que eu vou fazer isso? Já sei, eu vou entregar meu próprio filho para alcançar a vida dele. Eu vou entregar meu próprio filho para que ele consiga viver a obra que eu sonhei que ele vivesse antes da fundação do mundo. Esse caminho, literalmente, a palavra grega para que as obras que Deus planejou para nós é a palavra grega caminho, ok? Então quer dizer que Deus preparou um caminho para nós. Que caminho é esse? Se a gente volta lá em Gênesis e lê a história de Adão e Eva, o que eles faziam antes deles caírem? Antes de ter o pecado? Que caminho eles percorriam na vida deles? O que eles faziam todos os dias? Encontravam com quem? Com Deus. Então o caminho que Adão e Eva trilhavam era um caminho de relacionamento com o Pai. Só que no dia em que eles pecaram, esse caminho ele foi destruído. Então esse caminho ele precisava ser restaurado por algo. Quando Cristo morreu, ressuscitou, ele refez esse caminho. E agora esse caminho está pronto para que eu e você, a gente possa trilhar ele novamente. Então quando Deus, antes da fundação do mundo, sonhou comigo e com você, com algumas obras que a gente teria que fazer, o que ele estava sonhando é, o meu maior desejo, o meu maior sonho, é que o Luan percorra esse caminho, que foi reconstruído pela morte do meu filho. E que caminho é esse? Igual Adão e Eva faziam, um caminho de relacionamento comigo. Um caminho de relacionamento com o Pai. Então o meu maior sonho, o que eu penso sobre o Luan, o que eu sonho sobre o Luan, ele ainda está nesse estado de morte, mas ele vai vir para o estado de vida, e nesse estado de vida, um caminho novo vai ser posto na frente dele, e esse caminho ele vai poder percorrer, porque Jesus pavimentou novamente esse caminho, e esse caminho é um caminho de relacionamento comigo, relacionamento com o Pai, porque era isso que eu sempre sonhei, é isso que eu sempre planejei, me relacionar com aqueles que eu criei, com aqueles que são meus filhos. Então, o que nós precisamos nos lembrar? De quem nós éramos.
de quem nós somos hoje. E o objetivo disso, que é percorrer esse caminho para ter relacionamento com o Pai. Eu tenho certeza que se nós nos lembrarmos disso, quando nós entrarmos no ano de 2024, e assim, o que o diabo quer, gente? O inimigo quer e os seus desejos querem. Eles querem que você encha o seu dia com atividade para você não se lembrar de quem você é. Quem teve a impressão de que o ano passou rápido demais? Sabe por quê nós temos essa impressão? Isso vale para mim também. Porque nós não estamos vivendo e criando memórias do nosso dia. Porque a gente entra no automático e já finalizou o dia e aquele dia para a gente passou e a gente não criou memórias naquele dia, não parou para pensar. O que Deus quer de nós no ano de 2024 é ter um relacionamento com Ele mais profundo. Mas isso só vai acontecer se eu e você pararmos e nos lembrar quem nós éramos, quem nós somos e o objetivo, o que Deus sonhou para mim. Você quer saber o seu chamado? A sua vocação, o porquê que você nasceu? Relacionamento com o Pai. É esse o caminho que Ele quer que você trilhe. E eu queria chamar a banda aqui e quem se lembra no nosso culto Start, que não foi o primeiro culto do ano, mas foi um dos primeiros, onde a gente compartilhou sobre Efésios e a gente trouxe uma palavra, eu e o Gui, sobre convergência. E a palavra que eu preguei foi justamente sobre Efésios 1, do versículo 15 ao versículo 23, que é justamente a parte anterior ao que nós estamos lendo hoje. O que é essa parte anterior? Essa parte anterior é uma oração que Paulo faz, um pedido que Paulo faz, para que os olhos do nosso coração se abram e a gente reconheça aquilo que Cristo fez e a rica misericórdia dele. E aí existe essa oração e ele entra no capítulo 2, que foi o que a gente leu essa noite, nos lembrando, olha, por que nós precisamos orar assim? Porque nós éramos assim, nós estamos assim e esse é o objetivo. Então, voltando para o capítulo 1, nós precisamos orar para nos lembrar. E eu quero fazer um exercício com vocês. Queria que vocês ficassem de pé. E nós vamos orar essa oração. E, gente, não está nada de errado repetir orações do que a Bíblia nos fala, ok? Nós temos uma cultura onde isso não é bem visto, mas isso está errado. Até porque Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Então, se eu quiser orar o Pai Nosso e ler e entender o que aquilo está me comunicando todos os dias da minha vida, eu posso ler e repetir aquilo sem problema nenhum. Então, o que nós vamos fazer agora é contextualizado, ok? Porque Paulo fala para a terceira pessoa, para as outras pessoas, nós vamos falar em primeira pessoa, nós vamos orar o que está escrito em Efésios 1:18, que é justamente um pedido a Deus para nos lembrar o que nós falamos aqui essa noite. E o meu desejo, se você quiser, isso vai estar em Efésios 1, versículo 18 ao versículo 23, como eu falei, se você começar a perceber que esse ano de 2024 está muito corrido, você não está fazendo devocionais como você gostaria, você não está se entregando a Deus como você gostaria, eu quero pedir ao Espírito Santo que te relembre dessa mensagem. E você abre em Efésios 1 e faça essa oração. Um pedido a Deus. E nós vamos orar juntos, vai aparecer no telão e você vai fazer essa oração mesmo. Ok? E eu vou pedir que a gente ore isso em voz alta, como igreja. No 3, 1, 2, 3. Oro para que meu...
Amém. Eu quero agora que você feche seus olhos no seu lugar, e nós já oramos juntos aqui em comunidade, mas eu quero que você faça uma oração, colocando a sua vida diante de Deus mais uma vez. E como eu falei, se durante o ano se você se esquecer, que o Espírito Santo te lembre, para que você faça essa oração, para que os seus olhos sejam abertos, para que você se lembre quem você era, quem você é e o objetivo disso. Deus, nós queremos finalizar esse último culto do ano fazendo um voto com o Senhor. Um voto de entregar mais uma vez as nossas vidas nas suas mãos. Se há alguém aqui que ainda está naquele estado de morte, e pode ter pessoas aqui, eu oro para que o Teu Espírito Santo alcance o coração delas. E elas possam ser ressuscitadas com Cristo, recriadas com Cristo, ter esse novo nascimento com Cristo. E para nós que nascemos de novo, que a gente se lembre de quem nós éramos sem o Senhor, de quem nós somos hoje. E a gente possa entender o porquê nós devemos nos comportar dessa maneira. Que o ano de 2024 ele seja um ano marcado por pessoas que vão de fato se entregar para o Senhor. E nós queremos fazer parte disso. Que seja só o início de um novo ciclo da nossa vida. E que se falta desespero no nosso coração para que isso nos motive, eu quero orar pedindo ao Seu Espírito Santo que nos traga esse desespero. Desespero daqueles que estavam mortos, mas foram ressuscitados com o Senhor. E hoje podem encontrar aquele que nos salvou todos os dias. Deus, não deixe que o inimigo roube isso de nós com levante de pessoas ou de mentiras sobre a nossa cabeça. Que a gente seja como Jesus e sempre se lembre daquilo que está escrito. E está escrito que nós somos obra-prima não porque fizemos algo, mas porque o Senhor nos enxerga e sabe que nós estamos sendo moldados da maneira como o Seu Filho é. E esse é o nosso objetivo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.